Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Continuando então a nossa série, o Purgatório no Livro do Céu. Purgatório nos escritos de Luísa Picarreta. Vamos continuar de onde nós paramos, que já estávamos no volume 4. Então, volume 4, 16 de janeiro de 1901. Jesus Cristo explica-lhe a ordem da caridade. Como continuo vendo um pouco zangado com o mundo, eu queria me ocupar em aplacá-lo. Mas ele me distraiu dizendo-me: a caridade mais aceitável a mim é o que se faz por aqueles que me estão mais próximos. E os mais próximos a mim são as almas do purgatório, porque já estão confirmadas em minha graça, e não há nenhuma oposição entre minha vontade e a sua. Vivem continuamente em mim, me amam ardentemente, e sou obrigado a vê-las sofrer em mim mesmo, impotentes por si mesmas, para dar-se o menor alívio. Oh, como meu coração é dilacerado pelo estado dessas almas! Não porque não estão longe de mim, mas perto. Não só perto, mas dentro de mim. E como é grato ao meu coração quem se interessa por elas. Suponha que você tivesse uma mãe, uma irmã que convivessem com você em um estado de dor, incapazes de ajudar-se por si mesmas. E um estranho que vivesse fora de seu quarto, também em um estado de dor, mas que se pode ajudar por si mesmo. Não agradeceria mais se alguém se preocupasse em aliviar a sua mãe ou a sua irmã, do que o estranho que pode ajudar a si mesmo? E ela responde: sim, Senhor, certamente. Depois ele acrescentou: a segunda caridade mais aceitável ao meu coração é por aquelas que se bem vivem nesta terra, mas são quase como as almas purgantes. Isto é, me amam, fazem sempre a minha vontade, se interessam pelas minhas coisas como se fossem suas. Agora, se estas se encontram oprimidas, necessitadas, em um estado de sofrimentos, e alguém se ocupa em aliviá-las e ajudá-las, o meu coração parece mais agradável que se fizesse a outros. O meu coração parece mais agradável que se fizesse a outros. Jesus retirou-se e eu, encontrando-me em mim mesma, parecia que eram coisas que não iam segundo a verdade. Então, ao retornar, meu adorável Jesus me fez entender que isto que me havia dito era segundo a verdade. Só restava falar sobre os membros separados dele, que são os pecadores, e que quem se ocupa em reunir estes membros seria muito aceitável ao seu coração. A diferença que há é esta, que encontrando-se um pecador oprimido por uma desventura e alguém se ocupa não em convertê-lo, mas em aliviá-lo e ajudá-lo materialmente, o Senhor agradeceria mais isto que se fosse feito àqueles que estão na ordem da graça. Porque se estes sofrem, é sempre um produto ou do amor de Deus para com eles, ou do amor deles para com Deus.
E se os pecadores sofrem, o Senhor vê neles a marca da culpa de sua obstinada vontade. Parece-me que assim entendi, mas deixo o juízo a quem tem o direito de me julgar se vai ou não segundo a verdade. Amada minha, não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Deves saber que cada alma durante todo o curso de sua vida está obrigada a me amar constantemente, sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, ficam na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios. E só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida, ou se não os atingir, encherá a força do fogo do purgatório. Agora, tu, quando estás privada de mim, a privação do objeto amado faz duplicar o amor, e com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Depois disso lhe disse: meu doce bem, me deixe ir junto contigo ao céu, e se não queres que para sempre, ao menos por um pouco, te peço me responda. E disse-me: não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer como outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesma teria vergonha de estar junto com eles. Nossa, uau! Então esse trecho é totalmente alma, é totalmente purgatório, tá? Todo esse trecho aqui é purgatório, ele está explicando muito sobre o purgatório, né? Sobre toda essa ordem do purgatório, como funciona tudo isso, né? Então vamos tentar entender, né? Porque esse é um dos trechos que dá para se entender mais plenamente o que é o purgatório e para que existe o purgatório. Então vamos lá. Então aqui ele está dizendo que para ele, como ele disse para Santa Faustina, ele disse também, quando Santa Faustina perguntou para ele: Senhor, para quem mais eu devo rezar? Quais são as almas que mais necessitam de oração? Quais são as almas que mais necessitam da sua misericórdia? Ele falou que eram as almas do purgatório. Aqui ele está confirmando o que ele disse para Santa Faustina, está confirmando agora que na ordem da caridade, as almas que mais precisam de ajuda, que elas não podem nada por si mesmas e que elas já estão confirmadas na graça, né? Já estão convivendo em Deus, elas vivem já em Deus, dentro de Deus, como a gente já viu no primeiro vídeo, elas estão dentro de Deus, mas só que, né, elas não podem ver a Deus, né? A gente já viu essa parte. Jesus não pode olhar para elas, né? Não pode aparecer para elas, que seria um sofrimento muito grande, porque elas não estão preparadas. Elas estão com uma culpa ainda, né? Elas estão ainda sujas, maculadas, elas se sentem ainda sujas, maculadas, né? Por todas as suas culpas, tá? Elas foram perdoadas por Deus. Da parte de Jesus, elas estão plenamente pagas, a dívida delas, para com a glória de Deus está paga pelos méritos de Cristo. Mas elas, essas almas que estão no purgatório, elas não conseguem já aceitar plenamente que elas podem se aproximar de Deus, por causa que elas não se sentem que elas fizeram algo por si, né, por Deus, não fizeram por Deus. Né, não fizeram por Deus o que precisava ser feito na terra. Elas foram perdoadas pelos méritos de Cristo, mas elas têm que pagar no purgatório, né? A culpa que elas sentem, a tristeza que elas sentem por não terem amado a Deus como Ele merece. Então Ele permite esse local de expiação, né? Esse local de purgação, para que a alma possa se sentir que conseguiu lavar sua alma, lavar as suas vestes, sentiu tirar toda a impureza do seu coração, da sua alma, né? Enquanto tem alguma impureza, ela não quer se aproximar do Redentor, né? Não quer se aproximar de Deus, que é santo, 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 1000 vezes santo. Ela tem vergonha de se aproximar de Deus, né? Porque ela tem que parecer um outro Cristo, como Jesus mesmo falou nesse trecho, que ela tem que se parecer com outro Cristo, totalmente purificado para poder entrar no céu. Então ela não vai aceitar isso, é uma ordem lá do céu, né? Que não dá para você entrar no céu sem estar
totalmente ter se dado totalmente a Deus. Então imagina uma pessoa que ela foi salva pelo arrependimento, mas que pecou muito na terra, né? Viveu uma fornicação constante, viveu muito tempo de prostituição e a idolatria e tal. Deu tão pouco tempo de amor a Deus, né? Amou tão pouco a Deus, só se preocupou com ela mesma durante toda a vida. No final da vida ela vai se converte. Mas aí ela vai pro céu, ela vai pro purgatório, quer dizer, ela vai pro juízo e ela é salva, aceita, né, como salva, mas ela não se sente bem, limpa, purificada ainda para poder ir até Deus. Ela precisa ir para um local onde ela vai tomar um banho, como se ela fosse tomar um banho, arrumar uma veste nova, providenciar uma veste nova. E como a alma, que é a sua própria veste, então ela precisa purificar, amando a Deus, né, o quanto ela não amou, conhecendo a Deus o quanto ela não conheceu até então. E no purgatório é esse local que elas ficam para isso, né? A caridade, então, mais aceitável para Deus, para Jesus, né, para Deus, é que nós, os vivos, rezemos e peçamos pelas almas que estão no purgatório, porque elas são as mais próximas a Ele, já estão confirmadas, né, na graça, já receberam a salvação pelos méritos da graça. Não há nenhuma oposição entre a vontade dele e a dela, né? A vontade dela já aceitou a salvação, né? Ela já aceitou a salvação por meio de Cristo, e Cristo, através de sua vontade, já deu a salvação pelos méritos conquistados na cruz, né, da paixão. E elas vivem, então, continuamente, né, desses méritos em Jesus. E amam ardentemente a Jesus. Agradecem muito pela graça de terem sido salvas. E ele é obrigado a vê-las sofrer nele mesmo, né? Porque elas querem se sentirem puras, se aliviarem da sujeira, né? Que elas foram até lá, como eu já disse. E são impotentes por si mesmas, elas não podem dar-se nenhum mínimo alívio. Então, o único alívio dessas almas do purgatório, quem pode dar são os vivos, aqueles que estão aqui na terra, né? E ó como meu coração é dilacerado pelo estado dessas almas. Então Jesus sofre muito, né? Ele já mostrou no primeiro vídeo o quanto ele sofre por essas almas, mostrou para Santa Faustina também que ele sofre demais por essas almas, que a justiça exige esse estado das almas, né? Delas se purificarem. Porque não estão longe de mim, mas estão perto, estão próximos, né? Num quarto próximo é como se fosse um quarto próximo, como ele mesmo vai dizer, um quarto que está fechado, que ele não pode entrar. Elas estão se arrumando, estão tomando banho, né? Estão se purificando. E é no fogo que estão se purificando. Um fogo muito ardente, muito sofrido, um local muito sofrimento, de muito sofrimento. O sofrimento que elas sentem é a vontade de encontrar-se com Deus, né? Elas estão próximas dele, querem encontrá-lo, né? E não podem se aproximar porque ainda não se sentem limpas o suficiente. Não se sentem, né, dignas de poder se aproximar por enquanto ainda de Jesus, de Deus. Então ele sofre demais com essas almas, não pode se aproximar delas porque causa muita dor para elas e machucaria muito elas ao olhá-las e vê-las ainda impuras de alguma forma. E elas não estão longe, estão perto. Não só perto, mas estão dentro de Jesus, dentro de Deus, né? E como é grato ao meu coração quem se interessa por elas. Então Jesus fica muito feliz quando nós rezamos pelas almas do purgatório. Então ele fica com agradecimento quando nós, os vivos, né, que ainda podemos fornecer amor para Deus, daqui da terra ainda a gente pode conquistar méritos, a gente pode fazer sufrágios, a gente pode com a nossa vontade ofertar nossas orações, né? O nosso amor ainda é algo que Deus se interessa por ele, né? O amor dessas almas já está lá à disposição dele lá, né? Mas só que elas não podem nada por si mesmas. O amor que elas têm por Deus, né? Ainda está impuro. Elas, né? E ela é complexo. Elas, pela impureza que elas estão. Aí você fica pensando, mas a gente está mais impuro que elas ainda, porque elas estão salvas, a gente não está.
Então é meio estranho essa matemática que Deus faz, né? Que dá a impressão de que a gente que está aqui na Terra que deveríamos estar nessa situação e não elas. Elas que estão salvas, elas deveriam estar bem, não a gente. Elas que deveriam rezar por nós e não nós rezarmos por elas. Então é uma coisa que a gente não entende, né? Mas assim, eu também não sei explicar. Eu só sei que é assim. Que Jesus ele fala que a pessoa que já está morta não pode mais nada. Acabou o tempo dela. O que ela podia de tempo para conquistar méritos acabou. Ela não tem mais como conquistar méritos. Quem está vivo é ainda quem tem possibilidade, ainda na sua liberdade, no seu livre-arbítrio, ainda tem, né, na justiça, a liberdade de escolher a Deus ou não escolher. Então eu entendo plenamente, mas eu não sei explicar, né? Eu entendo plenamente, mas eu não sei explicar. Então ele fala que o amor de uma alma que está viajante na Terra, a pessoa que está na Terra, é um amor novo, que ainda não foi conquistado por Deus, entenderam? É um amor novo que ainda não está conquistado por Deus. Esse amor sobe ao céu e alimenta Deus com um odor diferente, um odor novo, de um amor que está sendo ainda comprado, né? Da graça que ainda está sendo, tendo comércio com a graça, né? Essa alma ainda está comercializando com a graça, ela ainda está se beneficiando com os méritos de Cristo. Ela tem ainda o banco para buscar méritos. As almas do purgatório não podem mais ir sacar no banco. Nós podemos sacar no banco quantos méritos nós quisermos, dependendo da vontade que nós temos, né? E quanto mais a gente quiser, melhor, mais a gente pode pegar. Quanto mais amor nós tivermos, mais a gente consegue pegar do banco esses méritos de Jesus. E essas almas que estão no purgatório, acabou o tempo de vida delas, elas não podem mais nada, só nós que podemos. Então, é isso que acontece. Então a gente tem o banco aberto, a gente ainda pode ir lá no banco sacar. E nós temos essa liberdade de fazer isso ou não, que a gente tem a terra aqui, que se a gente pode ficar distraído na terra e não fazer esse comércio. E aí a gente vai perder muita coisa se a gente não fizer isso. E vai perder tempo, vai ficar perdendo tempo. E o bem que a gente poderia fazer para nós mesmos, ou até mesmo para as outras almas, a gente está deixando de fazer. Porque a gente está se ocupando tanto com coisas da terra que não vamos até o banco das graças todos os dias, através das orações, buscar tudo o que Deus tem a nos oferecer de graças para nos dar. E não só para nós, a gente pode pegar graças para nós, pegar para todas as almas do purgatório, pegar para as almas dos pecadores, para a conversão dos pecadores, nós podemos pegar, né? E reparar Jesus e fazer muitas coisas. A gente pode trabalhar o dia inteirinho, 24 horas por dia. Por isso que Nossa Senhora, ela era na mística Cidade de Deus. Se a gente for estudar, você vai ver como Nossa Senhora, ela ficava comercializando com Deus o tempo todo. Quando Jesus foi para o céu, meu Deus do céu, eu nunca vi uma pessoa trabalhar tanto como Nossa Senhora trabalhou para conquistar méritos. Ela ficou, acho que uns 20 anos aqui na Terra só para conquistar méritos para a igreja. E para as almas do purgatório, méritos infinitos na divina vontade. Ela ficou uns 20 anos após Jesus morrer só para poder trabalhar nesse comércio dos méritos, das graças. Uau, foi incrível o tempo que ela ficou. E ela ficava rezando final de semana inteirinho, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, sexta, sábado, domingo, fechada no quarto, rezando, só comercializando com Deus, pegando todas as graças que ela pudesse pegar, para poder dar para as almas, para deixar para as almas. Incrível, incrível, Nossa Senhora, incrível. Ela é um modelo para a gente, modelo, sabe? E nós deveríamos fazer isso. Jesus falou, se vocês soubessem como é importante o valor das graças que vocês têm, vocês ficariam 24 horas pedindo oração, rezando continuamente, pedindo para mim as graças. Então, a vida na divina vontade, ela é assim. Ela é assim, mas a gente, além da gente ter a vida a vontade humana já é uma coisa tão grande, mas a gente ainda, além da vontade humana que a gente está dando para Jesus, a gente ainda pode fazer vigílias, pode fazer reparações, rezar terços, penitências, essas coisas tudo de graça. Quanto mais a gente fizer, mais bens a gente alcança para as almas do purgatório e para as almas, para converter as almas aqui na Terra. Então, é muito importante entender isso, né? Mas só que assim, como a gente vive na divina vontade, a gente tem que fazer na divina vontade. Nossa Senhora tinha todo o tempo do mundo. Ela foi colocada por Jesus nessa situação para ela justamente comprar e comercializar com Deus. Nós não podemos fazer igual Nossa Senhora, porque se eu fosse uma pessoa idosa
que eu não tenho mais para quem dar satisfação na minha vida, né? Eu não tivesse filho para criar nesse momento, não tivesse esposo, eu poderia ficar esses 3 dias igual a Nossa Senhora, rezando sem parar, comercializando com a graça. Mas como a vontade divina me coloca uma circunstância onde eu tenho uma família para sustentar, entre aspas, né? Eu sustento junto com meu esposo, eu trabalho. Eu tenho uma família para mim poder dar atenção, tenho meu esposo, tenho meus filhos, então eu não consigo fazer isso, nem se eu fizer, não vai ser agradável a Deus se eu pegar e fazer isso. Mas quando eu posso fazer uma vigília a noite inteira, de vez em quando eu faço, né? As reparações eu faço, os terços a gente faz e tal. Nisso a gente pode fazer, né? Então, quanto mais você ofertar jejum, Jesus também fazia isso. Jesus, quando é aqui, vivendo na Divina Vontade, ele fazia jejum de um mês inteiro, né? Ele fez jejum para salvar o Judas, para conseguir graças para o Judas. Então, a gente pode também, tá? Então, é muito importante. Essa é a ordem da caridade, né? Que é mais importante as almas do purgatório. Aí ele vai colocar que não só as almas do purgatório é interessante a gente rezar. Ela é, em primeiro lugar, é as almas do purgatório. Por quem a gente mais tem que rezar são pelas almas do purgatório. Depois, aí ele explica aqui, se você tivesse uma mãe e uma irmã que convivessem com você em um estado de dor, elas incapazes de ajudar-se por si mesmas, elas estão na cama, você tem que cuidar de tudo para elas não podem se mexer os braços, né? E nem pode fazer nada. Você tem que pôr a comida na boca delas, você tem que trocar a roupa delas, né? O xixi você tem que ir lá pegar na fralda, limpar a fralda e fazer tudo por elas, né? Dar a comida na boca delas. Então, se eu tivesse uma mãe e uma irmã que tivesse uma situação dessa, que fossem incapazes de ajudar-se por si mesmas, e um estranho que está fora e também está no estado de dor, mas que ele pode se ajudar a si mesmo, ele pode pegar o pão, ele pode colocar o pão na boca, ele pode mastigar, né? Você não agradeceria mais se alguém se preocupasse em aliviar sua mãe ou sua irmã para você, para te ajudar? Do que você ajudar o estranho que pode ajudar a si mesmo? Então, por isso Jesus ele coloca essas almas do purgatório nessa circunstância de estarem num estado de dor, mas que eles não têm condições de fazer nada por si próprios, nada. Então, por isso a gente tem que amar mais as almas do purgatório, entre aspas, rezar mais por elas, né, atender mais às necessidades das almas do purgatório do que as almas que estão aqui na Terra. E aí ele fala, na verdade, ela concorda, então está ensinando isso para ela. Segunda ordem da caridade. A segunda ordem, a primeira é as almas do purgatório, a segunda é por aquelas que vivem na terra, mas são quase como as almas purgantes. Elas amam a Deus, fazem sempre a vontade de Deus, se interessam pelas coisas de Jesus. E se elas se encontram oprimidas, necessitadas, em um estado de sofrimentos, e alguém se ocupa em aliviá-las e ajudá-las, então são almas dos cristãos, são almas, né, dos que amam a Jesus, são almas que estão servindo a Deus de alguma forma, né, que precisam de ajuda na sua missão, né? Elas estão em algum estado de sofrimento, de perseguição, elas estão sendo perseguidas, cristãos perseguidos, cristãos que estão passando fome, estão passando dificuldade, né? E se alguém se ocupa em aliviar e ajudar essas almas, o coração fica mais agradável do que se fizesse a outros. Então, a segunda ordem da caridade mais aceitável ao coração de Jesus é por almas que amam a Jesus, que conhecem a Jesus, que são religiosas, religiosos, que estão passando alguma falta das coisas. Então, por exemplo, famílias que são da igreja, que estão precisando de comida, né? São coisas, né, que se interessam pelas coisas de Deus, que são pessoas religiosas, mas que estão passando por dificuldades. Então, essas almas são muito especiais, né? São pessoas que estão passando por alguma dificuldade, né, que não podem... são pessoas de oração, idosos, são pessoas de oração, pessoas que estão, né, evangelizando de alguma forma, rezando, né, pessoas orantes, que vivem nesse estado de como se fossem almas purgantes, que amam muito a Deus, mas que estão passando por uma necessidade. Estão sendo perseguidas,
estão necessitadas por algum estado de sofrimento delas, estão doentes, né? No momento em que estão doentes. Então, por exemplo, as religiosas que já estão, que trabalharam a vida inteira, né? Como religiosos, e agora eles estão no sanatório. Então, essas almas precisam de ajuda, precisam de atenção. Então, estão doentes, então elas precisam muito de apoio, muito de ajuda. Então, a segunda ordem da caridade é para essas pessoas, né, que estão doentes. Jesus retirou-se, encontrando em mim mesmo, parecia que ela não acreditou muito que essas coisas eram verdade. Aí ele voltou para explicar para ela que sim, que é tudo verdade isso aqui. Ela não, acho que ela não tinha conhecimento, né? E ele veio falar isso, aí ela não acreditou que fosse verdade. E aí Jesus veio falar para ela que era verdade, né? Que faltava falar sobre os membros separados dele, que são os pecadores. Ela achou que os pecadores eram muito mais amados por Jesus do que as almas já salvas, né? Então, talvez por isso que ela ficou com dúvida. Ela achou que os pecadores eram muito mais amados por Jesus. E ele veio falar, né? Que restava falar sobre os membros separados, que são os pecadores. E que quem se ocupa em reunir estes membros seria muito aceitável ao seu coração. Então, as pessoas que vão trabalhar com a ajuda de converter os pecadores. Que encontrando-se um pecador oprimido por uma desventura, né, um pecador está oprimido por alguma desventura dele, e alguém se ocupa não em convertê-lo, né, se você vai até um pecador oprimido por uma desventura, né, tá doente, uma pessoa que não se arrepende, que é pecador, que está num estado de pecado, né, e ele está oprimido por uma desventura. Se você vai sem intenção de convertê-lo, vai por amor puro, só para aliviar e ajudá-lo materialmente, né? E você não tem interesse de convertê-lo, de ganhá-lo para Jesus. Você vai lá porque ele é uma pessoa que precisa de ajuda. O Senhor agradeceria mais isto do que se fosse feito àqueles que estão na ordem da graça. Então, olha que interessante, isso é muito interessante. Então, se você ajudar, por exemplo, uma pessoa você conhece da sua família, que está em estado de pecado contínuo, que não quer mudar de vida, um drogado, né, que separou da esposa, que está na rua, né, que tal, e ele está numa circunstância de desventura, passando por alguma situação muito difícil, né, bêbado, por exemplo, um bêbado que está no pecado, e você não está indo lá por intenção de convertê-lo, ele drogado, mas você vai ajudá-lo com comida, vai ajudá-lo e aliviá-lo com roupas, vai, né, ajudar com banho, sem intenção nenhuma de convertê-lo. O Senhor vai te agradecer mais isto do que se você fizesse por alguma pessoa que tem condição de ser convertida. Olha que interessante isso, né? Porque se estes sofrem, é sempre um produto ou do amor de Deus para com eles. Esse que está na ordem da graça, o que está na ordem da graça, se eles sofrem, normalmente eles sofrem porque é um produto já, né, do amor de Deus para com eles, ou do amor deles para com Deus. Então, essas pessoas que estão na ordem da graça, que estão sofrendo, elas estão de alguma forma comercializando com Deus nesse momento. Então, você não precisa atrapalhar elas, né, modo de falar, você não precisa acudi-las, né? Mas os pecadores, se eles sofrem, o Senhor vê neles a marca da culpa, de sua obstinada vontade. E parece-me que assim entendi, né? Vocês entenderam? Ai, Jesus, é muito difícil explicar esse texto. Vamos lá. Nossa, confuso, mas a gente vai lá. Vamos tentar. Senhor, me ajuda, me dá as palavras certas. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o pecador, aquele que está drogado mesmo, que não quer sair da culpa, que não quer converter, mas você vê que ele está passando por alguma opressão. Ele está sem roupa, aquele drogado está sem roupa, né? Ele levou um baita foi atacado por outro, machucou, um cachorro machucou ele está todo ferido. E você não vai lá com intenção de convertê-lo, você só vai lá para ajudá-lo, para levá-lo no hospital, para dar um banho nele, para colocar uma roupa nele, né? E deixar ele numa situação um pouquinho melhor. Mas você sabe que ele não tem mais jeito, entre aspas, né? Você não vai com essa intenção, né? Você já viu, nossa, tá difícil. Você aí não quer saber de Deus mesmo, aí vamos... Mas a gente não vai deixar ele jogado na rua, né? Vamos lá levar comida para ele, né? Vamos...
e você não tem interesse de convertê-lo. Acho que isso está claro, né? O Senhor vai te agradecer mais por você fazer isso a Ele do que se você ajudar uma pessoa que está numa situação que ela pode ser convertida. Essa pessoa que está na ordem da graça, que ela pode se converter, que ela está ainda no processo de comércio da graça de Deus, que ela ainda reza de vez em quando, que ela está ainda com chance de se converter, se essa pessoa sofre, sempre é um produto do amor de Deus ou um castigo que a pessoa está passando para ela se converter. Então, essa pessoa ela ainda tem condições, né, de se voltar para Deus por ela mesma. E o que Deus está fazendo com ela, numa situação de sofrimento, se ela está com câncer, mas ela tem condições, né, você não precisa ir lá, né, ajudá-la. Não precisa ir, porque ela pode fazer alguma coisa por ela mesma. E ela já está, né, Deus já está na vida dela, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que estou na ordem da graça. E aí eu estou aqui na minha casa com dor de coluna acamada, né? Com dor de coluna acamada. Mas eu tenho meus filhos, eu tenho meu esposo, né? Aí minhas amigas ficam sabendo que eu estou doente, elas começam a vir aqui limpar minha casa, fazer comida para mim e não sei o quê. Entendeu? Jesus falou, e aí Jesus vai pensar, não precisa ajudar a Aline. A Aline tem os filhos dela, tem o marido dela, que eles se virem. Ela está passando por um momento que eu permiti para ela, que vai ajudá-la a conquistar mais almas para mim, a reparar meu coração, ou ela está numa situação onde ela precisa aprender uma lição para ela poder se converter. Então, deixa ela lá, não vai incomodá-la, deixa ela lá. Pode visitar, oi, tudo bem, Aline? Tchau, tô indo. Tô rezando por você, tá bom? Pronto, vou rezar uma missa e colocar seu nome, só isso. Aline, tá precisando que eu venha aqui fazer a Eucaristia? Quer que eu mande o padre vir trazer? Não, nem isso precisa, acho que a própria família já consegue isso, entendeu? Agora, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse obstinada no pecado, na culpa, totalmente obstinada mesmo, não quero mais saber de nada, tô bebendo na calçada todo santo dia, tô bebendo todo dia, você encontra eu na calçada. E aí você vê que alguém me chutou, me machucou, que eu tô toda esperrinhada lá, não sei, toda machucada. Aí você vai, me pega, sabe que eu não tô afim de me converter, não quero ouvir falar de Deus, não quero saber de nada, mas você me leva lá no UPA, né, para poder fazer um curativo, você põe uma roupa, leva para sua casa, dá um banho em mim, né, ou paga um lugar para mim ficar num dia, à noite e tal, um bom samaritano, e toma um banho, faz eu tomar um banho, faz eu ficar bem, depois coloca uma roupa nova em mim, né, me dá um dinheiro para mim, pronto. Isso Deus vai ficar muito mais feliz se você ajudar essa pessoa do que se você ajudar a Aline que está doente na casa dela. É isso que é muito claro aqui. Eu que gosto de explicar muito bem, eu que sou meio, né? Aí ele vai falar: não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura, porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Deves saber que cada alma, durante todo o curso de sua vida... Aí ele vai falar uma coisa importante aqui, ó. Toda alma deveria, né, fazer. Deve saber sobre o fato de ir para o purgatório. Sobre o purgatório. É muito importante esse trecho aqui. Amada minha, não pode haver igualdade entre o amor do Criador e o da criatura. Então, não tem como igualar o amor do Criador com o da criatura. Não tem como igualar o amor de Deus com o do homem. Porém, hoje quero dizer-te uma coisa que te será de consolação e que não tens entendido. Deves saber que cada alma, durante todo o curso de sua vida na Terra, está obrigada a me amar constantemente. Então, a gente está obrigada, nós somos obrigados aqui na Terra a amar a Deus constantemente, sem nenhum intervalo. E não me amando sempre, que é o mais normal, as pessoas não amar a Jesus sempre, a Deus sempre, fica na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. Por isso que essa alma, a maioria das almas vai para o purgatório. Por isso que o padre Paulo Ricardo fala que todas as almas praticamente vão para o purgatório. Por causa disso. Por causa que todas as almas na Terra deveriam amar, são obrigadas a amar constantemente, sem nenhum intervalo.
24 horas por dia. E não me amando sempre, que é o mais comum acontecer, né? Nós ficamos cuidando dos nossos interesses, pecando, né? Nós odiamos a Deus quando pecamos, né? Então fica na alma tantos vazios por quantos dias, horas, minutos deixou de me amar. E ninguém poderá entrar no céu se não tiver preenchido estes vazios. Então por isso que vamos pro purgatório, entendeu? E só poderá preenchê-los ou me amando duplamente o resto de sua vida. Então você teria que amar duplamente o resto de sua vida. Como que é amar a Deus duplamente o resto da nossa vida? Então ele vai falar. Ou me amando duplamente o resto de sua vida, ou se não os atingir, encherá a força através do fogo no purgatório. Então, se você não conseguir amar duplamente o resto de sua vida, você vai ter que ir para o purgatório e lá vai terminar esse serviço de amar a Deus. O purgatório serve para isso, serve para poder amar a Deus, o tanto que era obrigado você a amar na terra e não amou. Então, o purgatório é para preencher os vazios da alma, né? Agora, tu quando estás privada de mim, quando estás privada de Jesus, olha lá que interessante. A privação do objeto amado faz duplicar o amor. E com isto vens a preencher os vazios que há em tua alma. Então, olha que importante ela ficar privada de Jesus. E nós que somos também privados de Jesus. Nós todos somos privados de Jesus aqui na Terra. Né? Tá vendo? Então, ser privado de Jesus é bom. Porque se você é privado de Jesus, você não vê Jesus. Você não fala com Jesus. Você não enxerga Jesus. Né? E você ama Jesus constantemente, né? O seu amor fica duplicado. Você está amando duplamente o amor, né? Está sendo duplicado. E com isso você pode preencher os vazios que há na tua alma em vida. Nossa, que bom, né? E aí ela falou assim: doce bem meu, me deixe ir junto contigo ao céu. E se não queres para sempre, pelo menos um pouco, te peço, me responda. E ele disse: não sabes tu que para entrar nessa bem-aventurada morada, a alma deve estar toda transformada em mim, de maneira que deve aparecer como outro Cristo? De outra maneira, que papel faria no meio dos outros bem-aventurados? Você mesma teria vergonha de estar junto com eles. Ué, estranho, né? Porque daí ele já levou ela para o céu várias vezes e agora fala para ela que ela teria vergonha de ir até o bem-aventurados. Se ela já foi antes. Mas aí é interessante que a gente tem que lembrar que quando ela foi para o céu, ele tinha purificado ela, né? Lembra que ele purificou ela muito bem purificada para poder levá-la para o céu? Então, depois ela voltou para a terra e aí ela pode ter ficado, né, com alguma situação de impureza por algum motivo, alguma coisa assim. Por isso que ele está falando isso, né? Então você teria vergonha de estar junto com eles. Tem uma lógica, porque ele está falando justamente dos vazios, que ela tem que passar pela privação agora para poder preencher os vazios que há na alma dela. Ele está falando que tem vazios de amor na alma dela. Então, claramente a gente entende, né? Se ela fosse para o céu, teria que completar esses vazios de amor. Então é assim, né? Vamos lá, outro trecho. O princípio e o fim de nossas ações deve ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa. E por meio de uma luz compreendia que a alma ao sair do corpo entra em Deus, e como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante a Ele. E encontrando-a nesse complexo de amor, recebe-a e participa-lhe todos os seus dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Nossa, esse trecho é bem complicado a gente entender, a gente tem cabeça tão... Agora, isto me parecia
que se poderia fazer também no curso de nossa vida para poupar trabalho ao fogo do purgatório. Ela vai falar do purgatório. Aí ela tá aprendendo alguma coisa aqui nova pra gente, ó. Agora, isso me parecia que se poderia fazer também no curso da nossa vida aqui na Terra para poupar trabalho ao fogo do purgatório. E a nós a pena. E assim ser introduzidos imediatamente, sem nenhuma dificuldade, no céu, sem ir para o purgatório, em nosso sumo bem Deus. Então, olha, ela está dando a pista para a gente de como a gente ir direto para o purgatório, né? Direto para o céu, sem purgatório. Então, vamos prestar atenção. Então, me parecia que o alimento do fogo é a lenha. O fogo do purgatório lá, o alimento desse fogo é a lenha. E para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. Então, o princípio das nossas ações, tudo o que a gente for fazer aqui na Terra precisa ser por amor de Deus e não por amor de nós. Não pode ter interesse próprio. Tá? Então, o segredo de viver na divina vontade é justamente esse. É o amor desinteressado. Desinteressado. Né? As nossas atitudes têm que ser com amor desinteressado. Para nós mesmos. Todos os atos que nós fizermos, seja ele qual for, qualquer ato que nós fizermos, né, que é o que a gente está aprendendo aqui, os atos na divina vontade, são esses atos que vão conquistar essa realidade do céu para nós, que vai abrir o céu para nós. Né? Mas a gente não tem que ir com essa intenção de querer o céu. Ele quer que a gente faz isso por amor dele, só para deixá-lo feliz, só para ele ficar feliz. A gente não pode nem pensar no céu, nem isso a gente pode, apesar de que a gente não é burro, né? A gente acaba pensando, não pode falar. Desculpa falar essa palavra, né? Mas a gente não é tonto, né? A gente acaba querendo o céu do mesmo jeito, né? Porque a gente não quer ir. A Luísa também brigou muito para ir pro céu, então não tem nada de errado isso, tá vendo? A gente fala assim, Jesus, eu quero ir pro céu. Ela acabou de falar aqui em cima que ela queria ir pro céu, né? Então não tem nada de errado a gente falar para Jesus que a gente quer ir pro céu, mas só que isso não seja o princípio e o fim das nossas ações, né? Não seja isso, que a gente entenda que isso tem que ser recompensa gratuita, se Deus quiser e se a gente merecer, que a gente não tem que ficar, né, tentando comprar isso, garantir o ingresso, não ir por esse interesse de garantir o ingresso ao céu. Não, que lógica tem você querer ir para o céu sem amor, sem estar amando a Deus? Não tem lógica nenhuma. Para que você vai querer ir para o céu se você não ama a Deus para ficar o resto da eternidade com Ele? Se você não o ama, né? Então é meio... Eu paro para pensar às vezes, eu falo, mas que lógica tem eu querer ir para um lugar para estar dentro de Deus, né? Se eu não amo aqui na Terra, né? É estranho. Eu quero amá-lo com consciência, eu não quero amá-lo pensando, não, é normal eu amar a Deus porque sou filho de Deus. Então quando eu vê-lo, eu vou me apaixonar por ele. Não, eu não quero que seja assim. Eu não quero que seja assim. Eu quero apaixonar por ele antes de vê-lo. Só por ter lendo a carta dele. Mandou para mim uma carta, é a Bíblia, que é o Evangelho, como foi revelado, que é o livro do céu. Eu quero já saber, conhecer pela fé e já amá-lo pela fé, pelo que ele é pela fé. Eu já quero amá-lo estando privada dele, né? Já quero desejá-lo sem precisar, né? Que ele me dê alguma coisa em troca. Ele já me dá tudo, meu Deus do céu. Entendeu? É isso que é o detalhe. Eu falo pra ele, eu quero te amar de graça. Não quero te amar porque o Senhor me dá as coisas. Mas o Senhor não para de me dar. O Senhor não para de dar as coisas pra mim. Tem hora que eu tenho que falar pra ele, não dá mais nada pra mim te amar sem precisar te agradecer. Eu quero te amar sem precisar te agradecer de alguma coisa que o Senhor me deu hoje. Mas só que incrível, eu preciso dele. Eu sou totalmente dependente dele. Eu abri mão das coisas da terra. Então eu preciso dele pra tudo. Ai, meu Deus. Mas às vezes eu fico querendo amá-lo igual Jesus amava, sabe? Igual hoje a Michelle leu no livro do Vida Íntima do nosso Jesus Cristo. Eu às vezes queria amar igual Jesus ama.
daquele jeito que Jesus amava, só aceitando o mínimo do mínimo só para me manter viva. Sem precisar Deus fazer nada, mas só que a gente é totalmente dependente de Deus, e até Jesus era dependente de Deus quando ele estava na terra, né? Então a gente não consegue viver sem Deus. Nem se a gente quiser, a gente respira com ele, mantendo a gente respirando. Então assim, eu falo para Jesus, né? Eu falo para Jesus, Jesus, eu não quero nada, eu só quero te amar, eu só quero mais amor, eu só quero mais amar o Senhor, né? Eu fico incomodada, sinceramente, mas eu não arrumo confusão, mas eu queria amar a Deus mais do que, eu sei, mais do que Ele me ama, impossível, mas mais do que possível, vou aumentar um pouquinho mais, entendeu? A possibilidade de amar, né? De amar apesar de, esse apesar de me ajudar nesse sentido, né? Gente, olha só, eu já tô, eu ainda, eu sabendo que a vontade humana já entregue para Deus, já é tudo que Deus precisa, mas eu ainda queria dar mais do que isso, mas só que eu não sou capaz. Não sou capaz, nem se eu quisesse. E isso machuca, né? Machuca a gente. Ele merece tudo, merece tudo, merece tudo, merece tudo, merece tudo. Se pudesse amá-lo mais, né? A gente quer amar sempre mais, né? Então, tá bom, vamos lá. Vamos lá, vamos ver isso. Vamos ver aqui, vamos pegar o texto aqui. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. A alma só entra em Deus quando ela é um complexo de amor. Por meio de uma luz compreendia que a alma ao sair do corpo entra em Deus. Então a alma quando sai do corpo ela entra em Deus. Então não tem para outro lugar, não tem outro lugar para ir quando ela sai do corpo, do próprio corpo. Quando ela sai do corpo ela já entra em Deus. Não fica vagando por nenhum lugar, não. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Então, se ela sai do corpo, ela entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Então, se ela não é complexo de amor, ela vai entrar em outro local, né? Mas é estranho, né? Mas ele falou que a alma do purgatório não ama totalmente. Mas só que pelo menos as vontades estão... Ele falou que as vontades da alma que está no purgatório, a vontade dele com a vontade da alma bateu. Só precisou que a vontade dos dois batesse, assim, né? Foi isso que ele falou lá em cima. Ele falou assim, a minha vontade e a vontade da alma estão perfeitos, estão certinhos. Estão certinhos, ele falou aqui. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Não existe mais oposição entre a minha vontade e a vontade humana dessas almas. Então, aqui acabou o problema. Elas desejam Jesus e Jesus deseja elas, então já é o suficiente. Passou para a fase do purgatório, onde ela vai pagar o amor que ela não conseguiu dar em vida. Entenderam? Vendo? É que é muito complexo, gente, esses trechos aqui, tá? Aí tudo bem. Aí a alma que está lá Então, a parte da vontade é o que nós já estamos fazendo em vida. Nós já estamos desejando Deus e nós já estamos vivendo o purgatório aqui na Terra, praticamente. O Filho da Divina Vontade já está com essa realidade aqui, ó. Essas almas, quando elas foram para o purgatório, elas fizeram esse momento. Elas fizeram esse momento aqui, ó. No juízo particular, no momento da morte, e no juízo particular, isso aqui acabou, ó. Isso aqui acabou. Ainda tinha isso aqui. Entre a alma que estava na Terra, vivendo na Terra, e a alma e Deus. Existia isso aqui. Então, no final da vida dessa pessoa, resolveu esse problema. Esse problema aqui acabou. Vocês estão entendendo? Para nós que vivemos na Divina Vontade já agora, antes de morrer, isso aqui já acabou agora, porque a gente já deu a nossa vontade para Deus. Então, a gente já está vivendo nesse esquema que as almas do purgatório estão lá. Nós já estamos vivendo num esquema de purgatório na Terra. Nós já estamos vivendo em Deus. Ele deu essa possibilidade da gente. A gente já está vivendo continuamente em Deus, fundidos em Deus.
Não vamos primeiro ir para o purgatório para depois fazer isso. Nós já estamos fazendo em vida. Foi isso que Jesus deu para nós, essa possibilidade. A vida na divina vontade é não haver essa oposição que ainda tem em muitas almas que morrem. Nós vamos morrer já com isso resolvido, vocês entenderam? E com isso aqui resolvido, a gente já está garantindo méritos maiores em Cristo, porque nós estamos vivendo continuamente nele. Então, nós estamos vivendo na vontade dele. Sem oposição à vontade dele, nós estamos vivendo na divina vontade. E essa vida na divina vontade conquista méritos nesse grau, né? Já estamos totalmente... tudo que nós estamos fazendo por amor de Deus, toda a nossa vida, toda a nossa... em vida, já estamos dando para ele amor. Um amor que é o mesmo amor que ele nos dá. Nessa união com ele, o amor que ele nos dá, nós devolvemos a ele, né? E é um amor ardente de Deus que nós devolvemos de volta. Nós ficamos reparando constantemente, vivendo nessa união, fundidos com a vontade, né, de Deus. Espero que vocês tenham entendido. É luzes muito grandes que estão sendo dadas aqui. Mas só que eu emprestei, né, para Michele toda a dose da graça que eu tinha que ter. Jesus deu para Michele e eu fiquei um pouco sem. Então eu tô tendo que ser indo pela força da inteligência aqui. Jesus, ele, né, pegou toda o que ele tinha disposto de graça, a maioria das luzes para Michele, para a escola da divina vontade. Tô brincando, gente, tô brincando. Ele tem luz suficiente para todo mundo, né? Mas é eu que é complexo. É que esse tema aqui é meio difícil de falar, é um tema que dá medo de falar, sabe? A gente fica um pouco engasgado mesmo, né? Porque é um tema muito delicado, né? E eu não tenho conhecimento teológico para falar, então eu tento falar do jeito que eu entendo aqui. Peço para Jesus me dar essa graça de poder, na minha simplicidade, eu estou estudando com vocês, eu não sou professora, né? A gente está estudando juntos, né? Então é isso. Então, eu estava falando, vamos lá. Então, ao sair do corpo, a alma entra em Deus. E como Deus é puríssimo, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Então, beleza. Porque Deus a ninguém recebe em si se não é semelhante a Ele. Então, a pessoa já tem que estar semelhante a Deus na mesma vontade, né? E encontrando-a um complexo de amor, recebe e participa ali de todos os seus bens, né? Dos seus dotes, seus bens. Assim estaremos em Deus, além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Então, se a sua vontade estiver unida com a de Deus, você já entra nele, né? Agora, isto me parecia que só poderia fazer também no curso de nossa vida para poupar trabalho ao fogo do purgatório. Então, isto parecia que só poderia fazer isso no curso de vida. Então, essa circunstância aqui das ações, né? As ações dos atos devem ser o amor de Deus, só pode ser em vida. Isso só pode ser em vida. Tá? E vai economizar o fogo do purgatório. Não vai precisar ir para o purgatório. É a pena, né? E a nós a pena, e assim serem introduzidos imediatamente sem nenhuma dificuldade lá no céu. Então me parecia que o alimento do fogo do purgatório é a lenha. E para estar seguro que a lenha já se converteu em fogo, em vida, é quando se adverte que já não produz fumaça. O que é essa fumaça? É oposição à vontade de Deus. Não tem mais oposição à vontade de Deus. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. Então a gente já tem que produzir fogo direto. Não tem nenhuma lenha para produzir fumaça. Não tem nenhuma oposição, né? A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações. A fumaça que se eleva entre a lenha e o fogo são as paixões. Então, se não tem paixões, vontade humana, oposições, né? Não tem. Então, a lenha que vai ser totalmente transformada em fogo são as cruzes que nós já aceitamos resignados, né? Então, rapidinho elas se transformam em fogo. As mortificações, né, são os apesar de, né, as vírgulas que nós pulamos, que não temos, que a gente nem vê elas como vírgulas, a gente vê elas como amor de Deus, amor a Deus. Então, elas são parte, né, desse fogo de amor que nós temos para com Deus. A fumaça que se eleva seria a água que molha a lenha
e que são as paixões e inclinações, não tendo nenhuma oposição para molhar essa lenha, para atrapalhar, não tendo paixões e inclinações, interesses próprios, estima própria, amor próprio, respeito humano, que muito frequentemente assolam a cabeça do ser humano. Então, sinal de que tudo em nós se consumiu em pleno fogo, essas nossas paixões estão todas em seu devido lugar. E não sentimos mais inclinações a tudo que não se refere a Deus. Então, nós não temos oposição à vontade de Deus. As nossas paixões estão em devido dominadas, estão todas dominadas. Nós não temos paixões a mais, Ela está falando que a gente tem paixões, mas essas paixões estão em seu devido lugar, estão organizadas. Por exemplo, o filho da divina vontade, ele tem uma paixão muito forte. A paixão que ele tem é por Deus. Ele quer Deus o tempo todo. E ele tem que se controlar até em direção a isso, Tem que se controlar até em direção a isso, Você não pode, É uma coisa sagrada, muito sagrada, e você rezar o rosário. Então você é uma paixão a Deus, Você tem paixão por rezar o rosário. Mas só que de repente tem uma circunstância que você não pode parar para rezar o rosário. Então você tem a paixão no seu devido lugar. Você fica em paz, quando não tem jeito de rezar o rosário. Naquele dia aconteceu coisas que acabou que você não conseguiu rezar o rosário. Então você não vai ficar magoada com Deus, magoada consigo mesmo, sentindo, culpa por não ter rezado o rosário. Entendeu? Então é uma paixão que está no seu devido lugar. Mesmo sendo uma coisa boa como o rosário, mas que está no seu devido lugar. Entendeu? Espero que você esteja entendendo, porque eu mesmo estou tão... Quando eu estou falando aqui, eu vou entender melhor quando eu ouço o meu áudio, mas enquanto eu estou falando, eu fico pensando que eu não estou conseguindo passar a informação certinha, Que é muita coisa na cabeça. É muita coisa. Agora, princípio e fim de todas as nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. Então é isso. A lenha que deve alimentar este fogo são as cruzes, as mortificações. Isso não dói nada, porque a gente ama tanto a Deus que elas são o maior presente pra gente. A gente já fala, tá bom. Mas só que é o seguinte, na hora que vem a cruz, você chora antes, você chora antes às vezes, depois você fala, tá bom, Jesus. Então, porque chorar faz parte. Não quer dizer que você tá produzindo muita fumaça, não. Não quer dizer isso. Mas é um momento ali que você ainda está aceitando e é normal. E aí o amor vai fazer consumir essa lenha. Tá? A fumaça, como eu já disse, são as paixões. O amor próprio estão desordenados. As brigaiadas que tem com Jesus. As disputas com Jesus. Os mimimi. Que você quer rezar o rosário mesmo sem poder... Sem fazer aquele dia, não dá tempo. Aconteceu, você fica lá nervosa, se sentindo culpada porque não rezou o rosário. Isso é uma paixão desordenada. Se ela está controlada, não tem perigo, E não sentimos mais inclinações a tudo que não se refere a Deus. Parece que com isto passaremos livremente, sem nenhum obstáculo a habitar em nosso Deus. Então, se tudo isso acontecer, que as nossas ações foram todas feitas com o fogo do amor de Deus, sem nenhuma paixão aqui na terra, sem nenhuma oposição à vontade de Deus, Parece que com isso passaremos livremente para o céu e vamos chegar a gozar aqui mesmo na terra de um paraíso antecipado. Então parece que com isso nós passaremos livremente para o céu sem nenhum obstáculo a habitar em nosso Deus. Então não vai ter purgatório mais. E chegaremos até aqui a gozar o paraíso antecipado na terra. Poderemos viver o paraíso já na terra. Quando você vive nessa contínua ordem, harmonia, sem nenhuma oposição à vontade de Deus, fazendo seus atos por amor puro a Deus, sem querer nada de Deus, Nada de Deus, querendo amá-lo por Ele mesmo, e duplamente com as privações que você sente por não falar com Deus, Você não briga por causa disso, você se sente em paz em todas as circunstâncias. Você não tem paixões desordenadas. Então aí você não tem motivo para ir para o purgatório. Amém? Purgatório é para quem tem muita lenha para consumir. E lenha molhada com paixões. Tá? E não consumiu na terra. Não quis consumir as cruzes na terra. Não quis se resignar às cruzes na terra, às mortificações. Não quis se resignar. Tentou pular todos os obstáculos. Tentou viver sem aceitar as cruzes,
né? E se você aceita as cruzes na terra, já é garantia do céu. Agora, se você não aceitar as cruzes e ficar brigando com Deus, reclamando, murmurando, né? Blasfemando contra Deus, vai ter fogo do purgatório demais depois, tá? Isso se você for salvo, né? Porque isso é perigoso ainda. Se você ficar brigando com Deus com as cruzes que você recebe aqui na terra e não se negar a si mesmo, é meio impossível de você ir até pro purgatório. Mas se você conseguir para um milagre ir pro purgatório, já sabe, tem muita coisa para pagar lá, né? Vamos lá. Luísa é oferecida de modo especial, não há obstáculo maior para a união com Deus do que a vontade humana. Então, está continuando a falar sobre isso aqui. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus, como atestar-lhe meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: caríssimo Jesus meu, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação, e como louvor eterno ofereço-te a mim mesma, até mesmo as partículas mínimas do meu corpo, como tantos muros para os pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita, aceitando-as todas sobre mim, se possível, e a teu prazer até o dia do juízo, porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos. Tenho intenção de que todas as penas que sofrerei ao receber sobre minhas ofensas te recompensem de toda aquela glória que te deviam dar os santos que estão no céu quando estavam na terra, aquela que te deviam dar as almas do purgatório e aquela glória que te deviam dar todos os homens do passado, presente e futuro. Ofereço-te por todos em geral e por cada um em particular. Assim que terminei de dizer isso, o bendito Jesus, todo comovido por tal oferta, me disse: minha amada, tu mesma não podes entender a grande alegria, o grande contentamento que me deste com te oferecer deste modo. Curaste-me todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas do passado, presente e futuro. Eu te-la-ei em conta por toda a eternidade como uma joia preciosa que me glorificará eternamente. E cada vez que a veja, te darei nova e maior glória eterna. Então, eu já li esses dias isso aqui, não vou comentar. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se oponha à minha graça, que é a própria vontade. Tu que me ofereceste o teu coração para minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma e te esvaziei de ti. Tudo me verterei em ti, e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá ao meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Enquanto dizia isto, via que, mediante minha oferta, saíam de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus, e que depois, com ímpeto e mais abundantes, os derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bondade de meu Deus, ao aceitar um tão mísero oferecimento, que o recompensa por tanta graça, com tanta graça. Ó prodígio de santas e piedosas intenções, se em todas as nossas obras, mesmo as mais simples, triviais, nos aproveitássemos delas, que negócio não faríamos? Quantas propriedades eternas não adquiriríamos? Quanta glória demais não daríamos ao Senhor? Então, eu fiz a meditação desse trecho esses dias mesmo, tá? Até a capa é a Luísa Picarreta, que tá em preto e branco, a imagem preto e branco. Foi esse dia mesmo que eu fiz, então eu não vou meditar. Mas ela fala sobre o purgatório, né? Aqui, ó, sobre o purgatório. Tá? Ela fala também sobre o purgatório aqui, almas do purgatório. Por isso que eu coloquei o trecho aqui, tá? Mas eu meditei já, só esse trecho num vídeo anterior desses dias mesmo, essa semana. Então vamos lá pra frente. 14 de outubro de 1901. Jesus mostra-se como um relâmpago e faz-lhe compreender alguma coisa dos atributos divinos. O bendito Jesus vem depressa, quase como um relâmpago, e nesse relâmpago faz sair de dentro do seu interior agora um distintivo especial de um atributo seu e agora algum outro. Quantas coisas faz compreender naquele relâmpago, mas retirando-se daquele relâmpago a mente permanece às escuras, e não sabe dizer o que compreendeu naquele relâmpago de luz. Muito mais que sendo coisas que se referem à divindade, a língua humana vê-se em dificuldades para poder dizer, e por quanto mais se esforça, mais muda fica. Mas bem nestas coisas é sempre uma menina recém-nascida. Mas a obediência quer que me esforce em dizer o pouco que possa, e eis aqui. Parecia-me que todos os bens Deus os contém em si mesmo, de modo que, encontrando em Deus todos os bens que Ele contém, não é necessário ir a outra parte para ver a amplitude de seus confins.
Não, senão que ele só ele basta para encontrar tudo que é seu. Agora, num relâmpago, mostrava um distintivo especial de sua beleza. Mas quem pode dizer como é belo? Só sei dizer que, comparadas todas as belezas angélicas e humanas, as belezas da variedade das flores e dos frutos, o esplêndido azul estrelado céu, que parece que, olhando-o, nos hipnotiza e nos fala de uma beleza suprema, são sombras ou alento que Deus tem mandado da beleza que nele contém, ou seja, como pequenas gotas de orvalho comparadas com as imensas águas do mar. Passo adiante, pois minha mente começa a se perder. Em outro relâmpago mostrava um distintivo especial do atributo da caridade. Mas, ó Deus, 3 vezes santo, como poderei eu, miserável, falar sobre este atributo que é a fonte, da qual derivam todos os outros atributos, que é o amor, né? Direi apenas o que compreendi dele com respeito à natureza humana. Compreendi que Deus, ao criar-nos, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche tudo de si, de modo que, se a alma correspondesse a esse amor, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Ao contrário, conforme a alma se vai difundindo no amor das criaturas, se ela não devolve o amor para Deus e ela, em vez disso, ela gasta esse amor que ela recebe para as criaturas, para os prazeres, para os seus interesses próprios ou de qualquer outra coisa material humana, aquele sopro divino que ela recebe vai saindo da sua alma e se chega a difundir-se em tudo, e a alma fica vazia da caridade divina. E como ao céu não se entra se não é um complexo de amor, como ele disse lá em cima, se para você entrar no céu você não é mais um complexo da caridade puríssima, toda divina, que foi o próprio Deus que deu para você, se a alma se salva, este sopro recebido ao ser criada o irá a readquirir de novo pela força do fogo das chamas purgantes. Nossa, ela vai ter que readquirir todo o amor de Deus, a força de fogo nas chamas purgantes. Misericórdia! E só sairá quando chegar a transbordar desse amor. Meu Deus do céu! Então é por isso que nós que temos que mandar amor para elas. Nossa, a gente tem que mandar nossas orações, o nosso amor para a alma do purgatório, por causa disso também. Ai, meu Deus! Então, quem sabe que longa etapa terá que acontecer nesse lugar expiatório? Misericórdia! Meu Deus, eu não quero ir para o purgatório, não. Agora, se a criatura tem que ser assim, que será o Criador? Creio que estou dizendo muitos disparates, mas não me surpreendo, porque não sou para nada nenhuma douta. Eu também. Sou sempre uma ignorante, e se há alguma coisa de verdade nesses escritos, não é minha, mas de Deus. E eu fico sempre ignorante que sou. Nossa, gente. Se ela disse isso aqui, é porque é verdade. E está batendo com o que ela disse lá em cima, no complexo de amor. Uau, gente do céu! Misericórdia! Vamos ler de novo para a gente entender legal? Vamos lá? Beleza. Vocês lembram lá do complexo de amor lá em cima? Se você não for um complexo de amor, você não entra no purgatório, filho. Você não entra no céu, desculpa. Você vai ter que passar pelo purgatório, que está o vazio. Ele falou do vazio na alma, Jesus falou vazio. E ela entendeu, e ela foi explicar isso. Então vamos lá. Vamos lá. Direi apenas o que compreendi dele com respeito à natureza do ser humano. Eu compreendi que Deus, ao criar-nos, este atributo de amor se derrama em nós e nos enche todo de si. Deus, ao nos criar, este atributo da caridade se derrama em nós e nos enche todo de Deus, de modo que, se a alma correspondesse de volta a Deus, agradecendo a Deus, amando a Deus, estando cheia do sopro da caridade de Deus, a mesma natureza deveria transformar-se em caridade para com Deus. Então nós iríamos ser amor para Deus, se a gente desse para Deus, gastasse todo o amor que Ele nos deu, para nós, e deve dar de volta para Ele, correspondendo ao amor dele, agradecendo a Ele. Ao contrário, conforme a alma vai se difundindo, vai gastando o amor
na sua mãe, no seu pai, nos seus irmãos, nas criaturas, nos prazeres, no bichinho de pelúcia, na bicicleta, no videogame, né? No interesse de uma roupa bonita, de uma festa de aniversário, de um presente ou de qualquer outra coisa. Aquele sopro divino vai saindo da alma. O sopro divino da vida, do amor dado para essa alma poder gastar para com Deus, sai da alma porque ela está gastando com outras coisas da terra. E se chega a difundir-se em tudo, gasta tudo. Nossa! E a alma fica vazia da caridade divina. E a caridade para com Deus, né? Então, agradecimento a Deus. Ela não sobra nada para Deus, não sobra nenhum espaço para Deus, ela não gasta com Deus. Meu Deus do céu! E como ao céu não se entra se é um complexo de caridade puríssima, toda divina, se a alma se salva, se ela consegue se salvar pelo arrependimento dos seus pecados, este sopro recebido ao ser criada, ela irá readquirir isso à força do fogo das chamas purgantes lá no purgatório. E só sairá de lá quando chegar a transbordar desta caridade. Misericórdia. Ela não pode nada por si mesma. Ela depende da caridade das almas daqui da terra que vão mandar para ela. É isso que eu entendi. Então, quem sabe que longa vai ser esse tempo no purgatório? Essa longa etapa terá que acontecer nesse lugar de expiação? Misericórdia. Agora, se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Uau! Se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Essa pergunta aqui que eu não entendi. Só essa parte aqui que eu não entendi. Aí ela fala que passa adiante, pois a minha mente começa a se perder. E aqui também ela vai e arruma uma confusão falando que não sabe falar. Então aqui ela tem uma pergunta que ela não respondeu. Se a criatura tem que ser assim, o que será o Criador? Se a criatura tem que ser um complexo de caridade puríssima para entrar no céu, imagina como é o Criador. O quanto de amor que ele é, que é o que está falando aqui em cima. Né? Que ele está falando que parecia-me que todos os bens Deus os contém em si mesmo. Ah, ela está falando aqui em cima, está respondendo a pergunta aqui em cima, né? Então tá, beleza. É para falar do purgatório. Então a gente vai ter momentos que a gente vai meditar esse trecho de novo, né? Através da Escola da Divina Vontade, a gente vai chegar nesse trecho de novo, a gente chega lá com outras luzes que Jesus vai trazer para nós, tá bom? Vamos lá, volume 4 de setembro de 1902. O confessor pede a Jesus que não a faça morrer. Continuando-me, sentindo mal e ao mesmo tempo senti uma inquietação por essa estranha obediência, como se não pudesse empreender o voo para o meu sumo bem, meu sumo e único bem. Com a adição de que, devendo celebrar Santa Missa ao confessor, não queria dar-me a comunhão pelos contínuos vômitos que me incomodavam. Então ele não queria dar comunhão para ela porque estava com medo dela vomitar a comunhão, a Eucaristia. Mas Jesus bendito, como o confessor me havia dito que por obediência me fizesse tocar o estômago por Jesus Cristo, assim que veio me tocou. Ele pediu para Jesus tocar o estômago dela, né? E Jesus tocou o estômago e parou os vômitos contínuos. Mas o mal não cessava. E Jesus, me vendo tão inquieta, me disse: tadinha, ela está vomitando sem parar. Judiação, misericórdia. Minha filha, que fazes? Não sabes que se a morte te apanha, a encontrares-te inquieta, o purgatório você vai ter que ir lá para ela? Vai ter que ir para o purgatório se ela estivesse inquieta. Nossa. Filha, que fazes? Não sabes que se a morte pega você e te encontrares assim, nervosa, inquieta, preocupada, chateada, né? Isso é falta de resignação, né? Pelo sofrimento. O purgatório terá que ser tocado? Você vai ter que ir para o purgatório se você não tiver resignado à vontade de Deus nesse momento de sofrimento que você está passando com esses vômitos, Luísa. Porque se a mente não se encontra unida à minha, resignada pela vontade de Deus, se a vontade não é uma com a minha, os desejos não são os meus mesmos desejos, por necessidade convém-te a purgação para te transformar toda em mim. Por isso, fique atenta. Pensa só em estar unida comigo e eu pensarei no resto. Então ela não podia ficar nessa inquietação, por essa estranha obediência. Ela não podia ficar nessa inquietação. Tá vendo? Continuo me sentindo mal. Então ela está se sentindo mal com os contínuos vômitos. E ao mesmo tempo sentiu uma inquietação por essa estranha obediência.
né? Inquietação, às vezes, de querer ir para o céu, de morrer, mas não é a vontade de Deus que ela morresse. Então é isso. Ela quer morrer, ela fica com uma inquietação. Eu vou pro céu, 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 vou pro céu. Aí o confessor pede para Jesus para que não deixe ela morrer. Então ela tá meio confusa, porque ela tá vomitando, né? E ele quer que ela fique na terra, o confessor não quer que ela morra, tá pedindo para que, né? Que ela não morra. E ela fica inquieta, porque ela quer morrer. Como se eu não pudesse empreender o voo para o meu sumo e único bem. Com a adição que, devendo celebrar a Santa Missa, o confessor não queria me dar a comunhão, e ainda para piorar, ele não pode me dar a comunhão, eu não posso morrer, tenho que obedecer, não posso morrer, tenho que aguentar os vômitos contínuos, e ainda não receber a comunhão por causa dos vômitos. Meu bendito Jesus, com o confessor, me havia dito que, por obediência, me fizesse tocar o estômago por Jesus Cristo. E aí o confessor pediu que Jesus tocasse o estômago dela. E assim que veio, tocou e parou os vômitos contínuos, mas o mal não cessava. E Jesus, me vendo então inquieta, me disse: minha filha, calma, filho, que fazes? Não sabes que se a morte te apanha agora e te encontrares assim inquieta, você vai para o purgatório, filha. Acorda para a vida, filha. Porque se a mente não se encontra resignada e unida à minha, né, se você não quiser ficar aqui na terra, que é o que eu quero nesse momento, se a vontade não é uma com a minha, os desejos não são os mesmos meus desejos, por necessidade vai ter que passar pela purgação para te tornar se transformar em mim. Por isso, fica atenta, pensa só em estar unida comigo e eu pensarei no resto, tá vendo, gente? Então, se você não morrer resignado com a vontade de Deus, você vai para o purgatório, é direto, o purgatório, não tem jeito. Enquanto dizia isto, vi a igreja, o Papa e parte dela se apoiava nas minhas costas e ao mesmo tempo vi o confessor que forçava Jesus a não me levar por agora. Aí, ó. E o bendito Senhor disse: os males são gravíssimos e os pecados estão para chegar ao ponto de não merecer mais almas vítimas. Ou seja, quem sustente e proteja o mundo diante de mim. Se este ponto toca a justiça, certamente a levarei. Então eu percebi que as coisas são condicionadas. Então depende de uma coisa para ter outra. Ela entendeu que as coisas são condicionadas. Os males são muito gravíssimos, os pecados estão para chegar no ponto de não merecer mais almas vítimas. Então, não vai precisar mais de quem sustente e proteja o mundo diante de Jesus. Se este ponto toca a justiça, certamente a levarei. Volume 5. Quem se dá a Jesus em vida, Jesus dá-se a ela na morte e é isenta do purgatório. Tá vendo? Importante isso aqui também. Nossa, tudo é bom. Esse conteúdo sobre purgatório vai fazer a gente tirar muitas dúvidas, né? Esta manhã, encontrando-me extremamente aflita pela perda do meu adorável Jesus, fez-se ver dentro de mim que enchia toda a minha pessoa, isto é, a minha cabeça, os meus braços e assim por diante. E vendo isso, disse-me, como querendo explicar-me o significado de como se fazia ver: minha filha, por que te afliges, sendo eu o dono teu? Quando uma alma chega a me fazer dono de sua mente, dos braços, do coração e dos pés, o pecado não pode reinar. Se alguma coisa involuntária entra nela, sendo eu o dono, e a alma estando sob a influência de meu domínio, está em contínua atitude de expiação e rapidamente sai. Além disso, sendo eu santo, é difícil reter em si qualquer coisa que não seja santa. Além disso, tendo-me dado a si mesmo em vida, é justiça que eu te dê a todo eu mesmo na morte, admitindo-a sem qualquer demora a visão beatífica. E quem tudo é dado a mim, as chamas do purgatório nada tem a ver com ela. Então a pessoa não vai para o purgatório se ela se dá totalmente em vida para Jesus. E Jesus vai se dar inteiramente para ela na morte. Então é muito simples, não tem muito o que falar, certo? Entendeu? Mas ele está explicando bem bonitinho aqui, ó. Minha filha, por que te aflige sendo eu o seu dono? Eu sou seu dono. Você deu a sua vontade para mim. Você se deu inteira para mim. Você se ofertou para mim. E quando uma alma chega a me fazer dono de sua mente, né, da sua vontade, principalmente dos braços, do coração, dos pés, tudo que você vai fazer, porque a vontade é que define, né, o que você quer fazer. Está tudo depositado na vontade humana, todos os atos da criatura. Então, se você dá a vontade humana para Jesus, ele é dono da sua mente, dono dos seus braços, dono dos seus desejos, do coração, dono dos seus pés, do que você faz, das mãos.
E o pecado, então, não vai reinar, porque a vontade divina que está reinando. E se alguma coisa involuntária acontece, né? Que você fala um palavrão involuntário, porque você estava tão acostumado a falar palavrão antes, né? De repente você fala, ai, porcaria. É involuntário, você não quis. Depois você fala, ai, meu Deus, desculpa, Jesus, eu acabei de falar um palavrão, não era pra ter falado, me perdoa, 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 perdoa. Né? Mas não era a intenção, você não tinha intenção de fazer o pecado, né? É um hábito seu. E sendo ele o dono, a alma estando sob a influência do seu domínio, aí logo você já fala, perdão, Senhor, nossa Senhora, eu esqueci, meu Deus do céu, acabei falando palavrão, ai, meu Pai do céu, não era pra ter falado. É involuntário, né? Ela está em contínua atitude de expiação e rapidamente essa coisa sai, você pede perdão e larga a mão disso aí. Além disso, sendo eu santo, é difícil reter em si qualquer coisa que não seja santa. Então fica na pessoa, a pessoa manda embora aquilo lá. Né? Aquele palavrão que ela falou não teve sentido, pediu perdão, foi embora. Além disso, tendo-me dado a si mesmo em vida, é a justiça que eu te dê o todo eu mesmo na morte. Daí ele vai fazer esse eu todo dele na morte, vai purificar você, né? Vai dar purificação total para você. Admitindo assim qualquer demora a visão beatífica, vai para o céu direto. A quem tudo é dado a mim, se você dá tudo para Deus, seus pensamentos, suas palavras, tudo. E se tem alguma coisa involuntária, também é de Deus, ele vai purificar tudo, né? As chamas do purgatório nada tem a ver com essa pessoa, então você não vai para o purgatório, amém? Então dá toda a sua vontade para Jesus, entregue tudo que você é, todos os pensamentos, sentimentos, tudo por amor a Jesus, tudo, se resigna, não tenha nenhuma paixão, né, desordenada, que daí dá tudo certo, né? Enche de amor por Deus, ame, sem parar, faça tudo por amor a Deus, tudo. O número 5, a divina vontade é luz e quem a faz se nutre de luz. Encontrando-me no estado habitual, me sentia toda cheia de pecados e de amarguras. Então se fez como um flash de luz em meu interior e apenas vi o meu adorável Jesus. Porém, ante sua presença, os pecados desapareceram. E eu temo, tenho dito, meu Senhor, como é que diante da tua presença, com a qual devo conhecer mais os meus pecados, acontece o contrário. Então quando ela chegou perto de Jesus, os pecados desapareceram e ela ficou com dúvida, porque perto de Jesus era para aparecer mais os pecados. Daí ele falou assim, minha presença é mar, que não tem confins. E quem se encontra em minha presença é como uma gotinha, que seja negra ou branca. Em meu mar se perde. Como você pode reconhecer mais? Além disso, meu toque divino purga tudo, e o preto se faz branco. Como você teme então? Além disso, minha vontade é luz, e você fazendo sempre minha vontade te nutre de luz, convertendo-te suas mortificações, privações, sofrimentos em alimento de luz para a alma. Porque só o alimento substancioso é que dá a verdadeira vida, é a minha vontade. E você não sabe que com este contínuo nutrir-se de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, a purga continuamente? Então, o que fala do purgatório aqui? É esse aqui. Purga continuamente a alma. Está purgando continuamente a presença de Jesus. Né? A presença de Jesus. Constantemente. A divina vontade é luz. E quem faz a vontade de Deus se nutre de luz. Então, a presença dessa vontade divina, né? A minha vontade é luz, e você fazendo sempre a minha vontade te nutre de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimentos de luz para a alma, porque só o alimento substancioso é que dá a verdadeira vida, é minha vontade. E você não sabe que com este contínuo alimento de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, isso a purga continuamente? Então, o segredo para a alma ser pura e viver na luz, viver na graça, viver é a divina vontade. É fazer e viver na divina vontade. Então, o segredo mesmo, de verdade, para você não passar pelo purgatório, não tenha dúvida, é a vontade divina. Porque você não vai conhecer mais os seus pecados, você vai estar sendo purgada constantemente. É um milagre, né? Olha só o que ela fala, encontrando no estado habitual, me sentia toda cheia de pecados e amargura. Ela estava se sentindo cheia de pecado e amargura. E aí veio um flash de luz no interior dela, né? Veio um flash, se fez ver um flash de luz no seu interior. E apenas viu meu adorável Jesus. Porém, diante dessa sua presença, os pecados sumiram. Meus pecados sumiram! E eu tenho dito. E perguntei para Jesus, Senhor, né? Mas se o Senhor está aqui com essa luz gigantesca, era para mim estar vendo mais pecado ainda. Como é que diante da tua presença, com a qual eu devo conhecer mais meus pecados, acontece o contrário, que meus pecados desaparecem?
Como que eles desaparecem, meus pecados? Uau! E aí ele fala, minha filha, minha presença é mar que não tem confins. E quem se encontra em minha presença é como uma gotinha só, que seja branca ou negra. Em meu mar se perde. Então, no mar de Deus se perde. Como você pode reconhecer mais? Além disso, o meu toque divino, olha lá, o toque divino dele purga tudo. O toque de Deus purga tudo. E o preto se faz branco. Como você teme, então, gente? Como que ele consegue fazer isso, gente? Como ele consegue purgar tudo assim, né? É um milagre, né? É um milagre. Ele explica, eu acho que ele explica alguma coisa pra gente, sabe? Ele ilumina a mente da gente pra gente ver as coisas com outros olhos, né? Não vê mais como pecado, mas vê como, né, alguma outra coisa. Que a gente tá cheio de Deus, né? E aí a gente pensa que é pecado, mas não é. Alguma coisa assim, né? E ele purga tudo. A gente tem um segredo aí. Eu não sei o que é que faz purgar tudo. É a presença dele, tá bom, mas a presença dele, como que faz na cabeça da gente que a gente só olha pra ele e não lembra mais dos pecados? E aí o pecado some. Como que funciona isso? Né? É um mistério. Eu queria que alguém me explicasse, mas eu não sou teóloga, né? Aí ele vai explicar, minha vontade é luz, e você fazendo sempre a minha vontade te nutres de luz, convertendo-se tuas mortificações, privações e sofrimentos em alimento de luz para a alma. Porque só o alimento substancioso que dá a verdadeira vida é a minha vontade. E você não sabe que com este alimento nutrir-se de luz, ainda quando a alma contrai qualquer defeito, a purga continuamente? Então ela contrai um defeito e é purgada pela luz da divina vontade, porque ela está fazendo a vontade de Deus. Então é como se Deus, ele é um filho, né, que está ali na casa de Deus. Vamos pensar assim, é um filho que está ali morando com o pai, e o pai pede para o filho fazer várias coisas durante o dia, e o filho faz tudo. Mas só que em algum momento do dia, na hora que ele estava fazendo o ato, ele achou que tinha cometido algum pecado, porque ele foi fazer e derrubou, quebrou alguma coisa, né? E aí ele pediu perdão pro pai, achou que estava em pecado, mas aí o pai nem vê, manda o empregado lá, o servo pegar e limpar a sujeira que você fez. E aí o pai vem, chama você pro quarto, e aí você fala assim, mãe, mas o senhor não tá bravo comigo? Não, filho, acontece. Você estava tentando fazer a minha vontade, não estava? Me obedecendo? Eu estava obedecendo, o senhor me mandou fazer várias coisas, eu estava fazendo, e aí naquele momento eu, por uma fraqueza minha, acabei derrubando aquele móvel, aquele vaso, aquela coisa, e quebrou. Mas o senhor não está chateado comigo? Não, filho, não, já está tudo certo, já está limpo, o empregado já limpou, você estava tentando fazer a minha vontade. Mas só que você é falho, né? Você é falho, nem sempre você consegue. É mais ou menos isso. É isso mais ou menos que Jesus está iluminando a minha mente. Amém? Então, esse é o segundo vídeo do purgatório. Ainda tem muita coisa, a gente vai estudar bastante coisa do purgatório à medida que Deus for permitindo, amém? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Se eu não soube explicar direito, porque eu tô meio estranha hoje, eu não sei porque é meu aniversário. Então, eu não sei se eu tô meio aérea, não sei. Peço desculpa, né? Se eu não soube explicar como sempre expliquei, com tranquilidade, se eu tô meio apevitada hoje, me perdoem, tá bom? É um amor muito grande que eu sinto por Jesus. Quero muito aprender mais, conhecer mais, ensinar e ajudar também as pessoas, não ensinar, ajudar as pessoas a aprender comigo, partilhar, né, a minha vida com vocês. É um prazer muito grande isso. Hoje, meu Deus, hoje eu tô em folga porque é meu aniversário, então estou aproveitando para doar, né, um pouco de tempo para Jesus aqui. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Jerônimo, meu santo, rogai por nós. Deus abençoe a todos.